Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal QB, da prática para a teoria. Eu sou o Gabriel Borges e vou tratar de aspectos processuais penais de um caso que a gente selecionou e que pode ter desdobramento e ser cobrado em concurso público. Meu nome é Ana Flávia e vou trabalhar com vocês as partes do direito penal, tanto a parte geral quanto a parte especial, parte desses mesmos casos. E o que a gente escolheu para tratar hoje então, Ana? Vamos lá? A Polícia Civil investiga um caso de sequestro relâmpago que ocorreu na última terça-feira em Pindamonhangaba. Uma câmera de segurança registrou a abordagem de 2 homens a uma vítima. A mulher foi obrigada a sacar R$5.000 do banco e na casa dela foi obrigada a entregar $1.800 que tinha guardado e diversas joias que estavam em sua casa. As imagens mostram quando a corretora chega dirigindo e estaciona o veículo, sai dele e é abordada por um homem de camiseta azul. Pois então, Ana, o que a gente tem aí? Qual é que é o enquadramento da conduta desses agentes? Gabriel, primeira coisa, quando a gente trata de sequestro relâmpago, de que tipo penal a gente está tratando, né? Primeira observação, aqui não estamos tratando do crime de sequestro e cárcere privado, tá? É a primeira coisa que eu preciso que vocês se atentem. O crime de sequestro, e cárcere privado, ele é um crime contra a pessoa, tá? Que atinge a liberdade de locomoção da vítima. O que a gente está trabalhando aqui é um crime patrimonial, tá? Então não vamos confundir as coisas, tá? Então vamos analisar aí quais crimes, que esses 2 homens, que aplicaram, qual foi o crime que eles cometeram contra essa vítima. Vamos desmembrar, em 2 atos, tá? Primeiro, ela é obrigada a sacar do banco, R$5.000. E o outro ato, ela foi obrigada a entregar, $1.800 e joias que estavam na sua casa. Bom, então essas 2 condutas, elas vão ensejar em 2 tipificações distintas, tá? Primeiro, quanto à obrigação, quando ela foi colocada dentro do veículo, levada ao banco, e obrigada a sacar os R$5.000. Que crime que a gente tem aqui? Nós temos aqui o crime de extorsão, tá? Qual que é a diferença entre a extorsão e o roubo? É a necessidade ou é a dependência que o autor tem de alguma atitude da vítima. Em ambos os casos, aqui o autor emprega a violência ou a grave ameaça. Contudo, na extorsão, o autor depende de uma atitude positiva ali daquela vítima, tá? Então, nesse caso, quando ela vai ao banco, não há possibilidade para aquela pessoa que está extorquindo acessar o bem dela se ela não fornecer ao autor a senha, do seu banco. Tá? Então, quando ela tem que praticar alguma conduta para entregar ao agente esse valor, quando a sua colaboração ela é indispensável, nós estamos frente a um crime de extorsão. Agora, quando a vítima ela tem os seus bens subtraídos da casa dela, que são as joias e aquele $1.800, essa subtração ela independe da atitude da vítima. Se a vítima não franquear o acesso a esse autor à sua residência, ele chuta a porta, ele entra, ele dá um jeito de ingressar e subtrair esse bem da vítima. Aqui, a atitude da vítima não influencia diretamente, ele não é dependente de uma atitude da vítima para a subtração do bem. Então, quando ele ingressa, pega os $1.800 e subtrai as joias, ele está praticando o delito de roubo. Tá? Então temos aqui no banco uma extorsão e na casa dela um roubo. Ambos crimes incide a circunstância da restrição da liberdade da vítima.
Tá? A restrição da liberdade da vítima nesse caso aqui, ela se dá por tempo juridicamente relevante e somente pelo tempo necessário à subtração ou à entrega dos bens. Tá? Então, quando o autor coloca a vítima dentro do carro ou do porta-mala e leva ao banco, ele está restringindo a liberdade da vítima e incidindo, então, ali na qualificadora do artigo 158, parágrafo 3º. Então, a gente tem aqui uma extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Levou ao banco e voltou e subtraiu da casa dela, né, mediante, nos dois momentos, violência ou grave ameaça, tá? Ele entrou na casa e subtraiu ali os $1.800 e as joias. Nesse momento aqui, a restrição da liberdade da vítima, se ela foi colocada, manteve ela no porta-mala, ou se ela foi colocada em um banheiro, ou se ela foi amarrada ali na sala, né? A gente não teve mais detalhes desse caso. Mas, restringindo a liberdade da vítima, no caso do roubo, será uma majorante, tá? Então, nesses dois casos lá, tanto no artigo 158, parágrafo 3º, quanto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º, a restrição da liberdade da vítima é uma circunstância que modifica, né, tanto o patamar da pena quanto é uma causa de aumento de pena. Seja uma qualificadora na extorsão, pela restrição da liberdade da vítima, seja uma majorante no delito de roubo. Tá. Outra circunstância que vai modificar, né, o apenamento desse crime é o concurso de duas ou mais pessoas. Nesse caso, foi apontado pela reportagem que duas pessoas participaram, tanto da extorsão quanto do roubo. Em ambos casos, né, a participação de duas ou mais pessoas são majorantes, ou seja, são causas de aumento de pena, que incidirão ali nesses dois delitos. Detalhe, no caso da extorsão, topograficamente, a causa de aumento de pena, ela vem antes da qualificadora. Tá? Então, isso gera uma certa discussão na doutrina e na jurisprudência sobre a aplicabilidade dessa causa de aumento de pena ao delito qualificado pela restrição da liberdade da vítima. Atualmente, o que se tem, né, de posicionamento majoritário é que sim, se aplica, ainda que topograficamente venha a causa de aumento de pena antes da qualificadora. Tá? Bom, então esses são os dois crimes que essas pessoas praticaram. Agora vamos falar o que elas não praticaram, tá? Primeiro, o sequestro, foi o que eu abri, né, a minha explicação dizendo que o sequestro é um crime contra a pessoa, tá? Que não envolve questões patrimoniais, né? Mas se essa vítima tivesse ficado com a sua liberdade restringida para além do necessário à subtração ou, né, ao apoderamento desses bens, poderia sim incidir também, esses autores poderiam sim também incidir no crime de sequestro. Se, por exemplo, depois de ir embora daquela casa, eles trancarem ela num banheiro, por exemplo, e, né, essa vítima cessar ali com a sua restrição de liberdade, com a sua restrição, sua liberdade cerceada, tá? Se depois de subtrair, se ela continuar com a liberdade cerceada, pode sim incidir, né, o outro crime de sequestro, tá? Mas, pelos elementos que a gente dispõe aqui nessa reportagem, os crimes que incidirão são a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e o roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Agora, atenção, não estamos aqui trabalhando com o delito de extorsão mediante sequestro. Isto é muito importante, acordem, prestem atenção, tá? O crime de sequestro relâmpago não é o crime de extorsão mediante sequestro, tá? O que é o crime de extorsão mediante sequestro? Tem-se o arrebatamento dessa vítima, né? Eu pego essa vítima, coloco ali num local que a gente vai cercear a liberdade dela. E o que eu quero com esse sequestro? Eu tenho um especial fim de agir. É solicitar, não exigir, né, um preço ou uma condição para
para a liberdade, para libertar essa vítima. A extorsão mediante sequestro, ela pede um preço ali de resgate, por exemplo, para liberar a vítima, tá? A gente arrebata, o autor vai arrebatar a vítima com o intuito posterior, futuro, de solicitar um valor, né, uma vantagem devida como preço ou condição para o resgate. Não é o caso do sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago, ele restringe a liberdade da vítima para angariar essa vantagem devida presente, imediata. Tá? A vantagem indevida no sequestro, na extorsão mediante sequestro, a vantagem indevida é futura. No sequestro relâmpago, a vantagem ela é imediata. Tá? Então prestem atenção. O momento consumativo também é diferente, tá? Tanto no roubo e na extorsão quanto na extorsão mediante sequestro, sendo que no roubo e na extorsão vai se consumar ali com a inversão da posse no roubo, né, praticando a violência ou grave ameaça, e na extorsão, né, também com a violência ou grave ameaça, adquirindo aquele bem. Agora, na extorsão mediante sequestro, já vai se consumar com o arrebatamento da vítima, sendo que a solicitação ou o pagamento dessa vantagem indevida como preço ou condição preço ou condição pelo resgate, esse recebimento pecuniário na extorsão mediante sequestro já vai ser o exaurimento desse crime. O crime já vai estar consumado. Então, prestem atenção na diferença, né, entre esses três tipos penais que podem gerar de confusão aí nessa reportagem. Então, é contigo, Gabriel. Abordando aqui, Ana, tanto o roubo como a questão do sequestro relâmpago, né, deste outro delito que fizesse a diferença entre a extorsão mediante sequestro e o sequestro relâmpago. Ambos as infrações penais são de ação penal pública incondicionada, né? A gente não tem, por ter a presença de violência ou grave ameaça, a gente não tem como aplicar escusa absolutória lá da parte final do título 2 do nosso Código Penal. Portanto, sendo ação penal pública incondicionada, né, aquele trâmite da investigação do inquérito é automático, a autoridade policial, no que tiver conhecimento da infração penal, vai instaurar o inquérito, vai tomar as providências investigatórias pertinentes e o Ministério Público vai oferecer a denúncia, né, em se tratando destes delitos. A gente pode pensar aqui num desdobramento bem interessante no que tange as diligências investigatórias lá do Código de Processo Penal a partir do nosso artigo 6º. Por quê? A gente está falando de uma infração penal que muito provavelmente vai deixar vestígios, ou seja, os autores entraram no carro da vítima, então a gente pode pensar numa questão de prova pericial em relação a uma perícia papiloscópica. A gente pode imaginar que eles, né, entraram no imóvel da vítima, então podem ter deixado também algum tipo de vestígio lá. Lembrando, infração que deixa vestígio, há necessidade da prova pericial, a qual não pode ser suprida nem mesmo pela confissão. Então, além disso, a gente na questão da diligência pode pensar na oitiva de pessoas que estão envolvidas, seja da vítima ou dos indiciados, análise de provas técnicas, provas periciais, câmera de segurança, câmera de monitoramento que tenha flagrado esse indivíduo entrando ou saindo do carro ou do imóvel da vítima, sendo que câmeras públicas, elas podem ser analisadas pela autoridade policial sem a necessidade prévia de ordem judicial, são imagens públicas que estão sendo postas, que não há uma expectativa de privacidade em face delas. Então a autoridade policial pode, por exemplo, ir lá e requisitar de forma automática aquelas imagens e juntar isso na investigação preliminar. Em relação, já avançando a possibilidade de prisão, a Ana mencionou a questão da diferença lá da extorsão mediante sequestro para o sequestro relâmpago. E nesse caso do sequestro relâmpago ou do crime de roubo, né, que são crimes que, via de regra, vão ter a sua consumação instantânea, de forma diversa do que acontece com a extorsão mediante sequestro, para o caso narrado, enquanto esses indivíduos estavam com a vítima no seu carro fazendo, extorquindo essa vítima,
havia possibilidade de prisão em flagrante, né, porque o crime estava ocorrendo. Mas imaginemos que eles fizeram a extorsão, a vítima colaborou, né, foi lá, forneceu senha bancária, abriu o aplicativo de banco e fez transferências à ameaçada e fez as transferências a mando dos autores. Nesse momento, eles poderiam sim ser presos em flagrante, né, porque a gente estava numa situação que autorizava lá nos termos do nosso artigo 302 do Código de Processo Penal. Mas não damos um exemplo. Eles foram lá, fizeram a subtração, entraram na residência da vítima, conseguiram fugir. Foram localizados 2 dias depois. Nesse caso, a gente não pode mais imaginar uma prisão em flagrante, porque não é mais, embora eu tenha autoria, tenha materialidade, eu não tenho situação de flagrante em nenhuma das modalidades do nosso Código de Processo Penal. O que não impede que eles tenham a sua segregação de liberdade por outra medida, como, por exemplo, uma prisão preventiva. É plenamente válido no crime de roubo, no crime de extorsão mediante sequestro ou no sequestro relâmpago. Então, a prisão em flagrante não sendo válida não impede que esses indivíduos sejam presos de outra forma cautelar. E aqui, importante mencionar, já fazendo o link com a questão probatória, é que, imaginemos no mesmo exemplo, eles conseguiram fugir e foram localizados 2 dias depois. Eu vou poder, por exemplo, entrar numa residência que esses indivíduos estejam lá, daqui a pouco com algum objeto da vítima? Não vou poder entrar. Por quê? Porque a gente não está mais falando de um crime permanente. A posse do objeto que foi subtraído, ela não é a receptação na modalidade ter em depósito. O indivíduo que tem o bem e daqui a pouco se desfaz, vende, troca, ele está meramente fazendo o exaurimento da prática do crime anterior, de furto, roubo ou extorsão. Então, para isso, eu preciso de uma medida cautelar pessoal, que é a busca e apreensão, que vai ser deferida lá pela autoridade judicial para fins de apreender aqueles elementos, aqueles objetos que tenham relação com a infração penal. Nesses casos, os objetos que foram, né, subtraídos da vítima. E ainda, em campo probatório, a gente pode pensar nos depoimentos, na análise de provas técnicas, e aqui um item bem importante, porque a gente verificou que teve subtração lá de objetos, de joias, um dos indivíduos estava com um casaco colorido, então a gente pode pensar na questão do reconhecimento de pessoas e coisas. O nosso código fala que o reconhecimento de pessoas ele vai ser feito de uma forma que o reconhecido ele vai ser posto, se possível, ao lado de pessoas que tenham características semelhantes. Quando o código fala que é se possível, bom, se eu não faço isso de forma que eu não tinha, a possibilidade fática não me possibilitava, eu não vou ter uma nulidade do feito. Porque daqui a pouco não tinha naquela localidade, naquele horário, alguém com características parecidas, mas o código dá uma sugestão, né? O ideal seria colocar o reconhecido ao lado de pessoas semelhantes. Em relação ao reconhecimento de objetos, a gente teve na reportagem a questão de joia subtraída, também pode acontecer. Então, a autoridade policial, daqui a pouco, ele tem autonomia para fazer a restituição de bens, desde que tenha certeza da propriedade e não tenha interesse na investigação. Então, digamos que foi localizado nessa busca e apreensão uma joia. A joia, como é que vai ser feita a comprovação da propriedade dessa joia que daqui a pouco não vai ter uma nota fiscal? Bom, a gente pode pensar num reconhecimento de objeto também, lá seguindo os mesmos trâmites do reconhecimento de pessoas, ou seja, tem que ser colocado, se possível, ao lado de um objeto semelhante, e aí o reconhecedor ele vai apontar, né, indicando que é aquele o objeto que foi subtraído, que foi utilizado na prática da infração penal, que tem alguma relação com aquilo que está sendo investigado. Mas em relação aos meios probatórios e ao processo penal como um todo, era isso. Lembrando, os nossos alunos do QB recebem esse material lá no PDF, né, para que tenham um reforço no seu estudo. Deixem dicas, deixem sugestões que a gente vai abordar nos nossos próximos quadros. Desejamos a todos bons estudos. Bons estudos e até a próxima!